Hoje nós vamos fazer um parêntese em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 30. E o motivo pelo qual eu vou fazer essa exceção dentro da sequência de Romanos é porque eu gostaria de falar a respeito das aflições, das tribulações que nós passamos. Quando a gente olha a palavra de Deus e as promessas de Deus, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, a gente se enche de graça por causa das verdades da qual Cristo garante para nós a realidade do estado que temos diante de Deus, suas promessas, sua presença. Mas quando nós estamos vivendo no reino de Deus e passamos por tribulações e por perseguições, a coisa nem sempre é tão alegre, tão feliz como deveria ser. E é por isso que eu gostaria de fazer essa abertura hoje em 1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler versículos 1 até o versículo 8. O tema da minha pregação hoje é de um versículo que está lá em Efésios capítulo 6, que fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o tema de Efésios em 1 Samuel capítulo 30. Eu vou explicar o porquê. Vamos ler então 1 Samuel de 1 a 8. E antes de fazer a leitura, eu vou pedir que o Espírito Santo nos dê a graça na exposição da leitura. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua palavra, que nós temos acesso, Senhor, à mente do Senhor, às tuas promessas. Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito nos conduza na leitura, na exposição da tua palavra, para que os nossos corações, vislumbrando a tua glória, passemos, Senhor, por meio das tribulações e dificuldades, Senhor, glorificando o teu santo nome e na postura pelo qual o Senhor nos chamou, para que passemos, Senhor, fortalecidos no Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 30, de 1 a 8, diz assim, é página 281, no começo da Bíblia. Você achou, Cássio? Achou? 1 Samuel capítulo 30, de 1 a 8. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Amém. O tema dessa passagem aqui está relacionado do versículo 6, quando fala que Davi se reanimou. A melhor tradução aqui é que Davi se fortaleceu no Senhor. E por isso que eu coloquei o tema: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de entrar especificamente aqui no texto, eu vou dar o contexto da história de Davi, para a gente entender como e por que
ele está voltando e então encontra a sua cidade devastada e queimada. Seus filhos e mulheres foram tomados, seu gado e todos os seus pertences foram levados cativos por um povo chamado Amalequita, e levou com eles. Chega lá, está a cidade destruída, queimada, e seus filhos e mulheres todos, e bens todos levados. A história de Davi é uma história linda na Bíblia. É um pastor de ovelhas que é separado por Deus, e quando rapidamente na história dele, quando ele se apresenta para servir os seus irmãos em meio a um desafio onde um grande gigante vem desafiar Israel e começa a desafiar para que eles trouxessem um guerreiro para lutar com o valente deles, os filisteus, se apresenta Davi. E Davi vai no nome do Senhor e vence aquele grande gigante com uma pedra na mão e uma funda. No que ele vence, ele é festejado e ele é colocado por capitão de 1000. Então é uma carreira meteórica, né? Um simples pastor de ovelhas, quase que escondido atrás das ovelhas, em questão de dias está à frente de 1000 homens lutando as guerras de Israel, e por onde ele ia, Deus era com ele e ele vencia todas as guerras. Mas Saul, que era o rei, fica com inveja de Davi e passa a perseguir o seu melhor capitão de 1000. E Davi então foge para os desertos. Ele foge do rei. Ele não havia feito culpa, não tinha nenhuma culpa diante do rei, mas ele começa a fugir. E no que ele foge, Deus lhe dá 2 oportunidades para matar o seu rei. Na primeira vez ele está numa caverna, o rei não sabia, a busca de Davi em meio ao deserto, ele entra e dorme na caverna. E Davi tem a oportunidade de matá-lo e não mata. Na segunda vez, está Saul com seu exército buscando Davi, tentando entrincheirá-lo. E Davi vai no meio do arraial, pega a botija e uma lança dele, todos dormindo, e quando ele se retira, ele fala: Abner, que era o capitão que deveria guardar o rei, fala assim: por que você fizeste tamanho mal? E ali ele novamente poupou a vida daquele que o perseguia. E depois disso, ele pensa consigo mesmo: eu vou fugir para a terra dos filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, porque lá então o meu rei Saul não vai me perseguir na terra do meu inimigo. Quando ele chega na terra do inimigo, ele faz um acordo com o rei, e o rei lhe dá uma cidade para que ele pudesse morar, que é a cidade de Ziklag. Em uma guerra onde os filisteus se opõem aos israelitas, Davi, por ser fiel ao rei dos filisteus, que lhe deu uma cidade, fala: eu vou com você ajudar a lutar contra o meu próprio povo. Então está lá acampado os filisteus. De repente chega o rei que tinha dado cobertura para Davi, e Davi com seu exército, e os filisteus olham e falam assim: o que esse israelita está fazendo no nosso meio? Você não tem ouvido que Davi é tido como aquele que, se Saul, seu rei, matou a 1000, Davi matou a 10.000, manda ele embora. E Davi então é mandado embora para não participar da guerra dos filisteus contra os israelitas. No que ele volta, ele então encontra a sua cidade nesse estado, queimada, suas mulheres e filhos e bens foram levados. E por que eu tenho selecionado esse texto? Porque nós na última sexta-feira falamos que é necessário entrar e passar por tribulações e aflições quando vivemos com Deus. Andar com Deus é sim experimentar a sua glória, da sua presença, mas também é passar por momentos dramáticos, de perdas, de dores, de sofrimento, de aflições, que tudo que a gente quer é fugir ou pedir a morte ou qualquer outra saída para poder aliviar. E aqui está Davi, sendo trabalhado por Deus, fugindo do rei Saul, mas ele opta por fazer um acordo com o inimigo. E quando a gente tem as opções de buscar meios
de poder escapar do sofrimento, a gente também tem as consequências, que é o que Davi passa aqui nesse momento. Então eu e você, na nossa vida cristã, querendo ou não, haveremos de passar por difíceis tribulações, porque é dessa forma que Deus vai nos ensinar a respeito da nossa fé, vai fazer com que a gente encarne a palavra de Deus e conheça na prática. E por motivos que de fato eu e você temos culpa, porque nós vamos já ver isso daqui a pouco, nós temos parte do sofrimento que passamos, ou mesmo porque você é fiel a Deus. Nesse caso de Davi, aqui especificamente, ele tem a sua cidade tomada porque ele decide, ao invés de ficar no deserto e crer em Deus, esperar o livramento de Deus, ele então faz o acordo com o inimigo. É onde que eu e você, quando a gente está numa situação difícil, a gente procura alternativas para resolver o nosso problema. E é onde que a gente faz parceria com pessoas que não deveríamos fazer, vamos a lugares que não deveríamos ir, associamos a pecado que não deveríamos associar, porque é uma fuga, é um escape dos sofrimentos que a gente está passando. E ao invés de esperar em Deus, a gente opta por fazer uma alternativa para poder passar das dificuldades que nós temos na vida. E esse é o caso de Davi, né? Mas existem outros casos. E para explanar bem esse texto, aqui que nós vamos ver, eu gostaria de falar a respeito de 3 coisas que o texto fala. O texto fala a respeito primeiro da deficiência que nós temos do nosso coração, da fragilidade que nós temos do nosso coração. Nós ouvimos a palavra, nós nos alegremos, nós cremos na palavra, mas quando você está numa situação onde você não tem escape da dor ou do sofrimento, ou uma situação em que você tem que ficar ali naquela situação por muito tempo, é onde nós vamos ver a fragilidade e o estado do nosso coração. Segunda coisa é como que nós reagimos quando você está em meio ao sofrimento. Como é que o coração do homem reage em meio ao sofrimento? E o terceiro ponto que eu vou explicar é como que a palavra fala, como que a palavra nos ensina para que a gente possa passar em meio à perseguição, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, e passar em Deus, passar com Deus. E é isso que eu gostaria de pontuar com vocês nessa noite. Outra vez, e por que que eu fiz a abertura aqui novamente, saindo fora de Romanos 8? Porque nós vemos um lado da palavra de Deus, das promessas de Deus, mas nós temos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a realidade da vida que é dinâmica. Não adianta você viver um evangelho que é um método, 7 passos, quando na verdade a vida vai trazer tantas e diferentes situações que, se você não tiver o fundamento das premissas de Deus, você não suporta. É por isso que a gente vê pastores que estão se suicidando. É por isso que a gente vê coisas absurdas, pessoas recorrendo a tantos tipos de alternativas fora do que a palavra recomenda, porque as premissas, os primórdios da palavra não estão alicerçados no coração. Então, por causa disso, é que eu decidi fazer uma abertura aqui em 1 Samuel 30. Vamos ler novamente o texto? Do 1 ao 4 diz assim, novamente: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com um ímpeto contra o sul a Ziglag e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram
até não terem mais forças para chorar. E é aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês, primeiro ponto dessa passagem, a fragilidade do nosso coração. Quando nós estamos bem, nossa casa está arrumada, nossa vida não está perfeita, mas está andando. Nós somos autoconfiantes, falamos, damos conselho e vamos e temos nossa vida com segurança, até que a gente se depara com uma situação inesperada que a vida nos propõe. Nesse caso aqui, Davi se depara com sua família, suas mulheres e filhos, seus bens que foram levados. E isso ressalta a fragilidade do nosso coração no sentido emocional. Eu e você somos compostos pela nossa razão, pela nossa vontade e pela nossa emoção. Quando tudo está bem, nós temos o nosso equilíbrio nesses 3 pontos. Mas quando eu e você somos tocados na nossa área emocional, nós simplesmente entramos em colapso. Porque as nossas emoções é simplesmente a parte do nosso ser onde nós não somos mais frágeis. Um dia você está alegre, feliz, sorridente, no outro dia você está triste. As nossas emoções é um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, e a palavra ela faz uma figura como se fosse as águas. É onde você não tem sustentação. Se você basear a sua vida nas emoções, se você tomar decisões na sua vida nas emoções, você vai ser um desastre. Porque a emoção não tem lógica. Ela é de ímpeto. Então tem um livro que fala assim, inteligência emocional. Não existe inteligência nas emoções. Porque é sentimento, é emoção. Então na mesma hora que você ama, você odeia. É algo que mexe profundamente conosco. Então quando eu e você somos tocados na emoção, nós caímos em colapso. É por isso que as pessoas entram em depressão. É por isso que as pessoas, ao mesmo tempo que amam, tem a namorada, daí a pouco vai lá e mata. Por quê? Porque isso é emoção. Os ímpetos da emoção. Nós não temos controle na emoção, porque é algo que fuge de você e você perde a razão. É por isso que fala, se você sair do controle, justamente, se você estiver na sua emoção, você perde a sua razão. E nesse caso aqui é onde que a gente se depara com o estado da nossa vida, das nossas emoções. Quando a gente se dá de surpresa com uma situação inóspita, inesperada, de dificuldade, de perseguição ou tribulação, por diferentes questões da vida que toca a nossa emoção, a gente desmonta. E fala o texto que eles choraram, né? Então Davi, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força. A força do homem aqui está em 2 aspectos. A primeira é que a sua força, a sua e a minha força, primeiro está na capacidade do que você é, do que você tem, né? No sentido de habilidade, né? De raciocínio, sua força física, sua capacidade de fazer negócio, enfim, habilidades que está intrínseco a você. E porque você se sente capaz, então você tem a autossegurança, a autofirmeza de ir e vir e fazer as coisas, porque você se sente capaz de fazer as coisas. O segundo aspecto da nossa força é aquilo que não está intrínseco a você mesmo, mas está naquilo que você construiu, sua família, sua carreira, aquilo que está fora de você. No caso de Davi aqui, ele era um valente, então ele era um homem forte, habilidoso, certamente na luta, capaz de lutar, de liderar, de comandar. É um líder, uma capacidade intrínseca a ele. Mas a outra questão é que ele tinha um exército por trás dele. Ele não estava sozinho. Da mesma forma, nós temos a nossa capacidade que não está intrínseca a nós, que são as pessoas que conhecemos. Você pode fazer uma ligação e mover coisas. A igreja que você tem, ou a família que você tem. E aqui
fala que Davi perderam suas forças. Em que sentido? Que quando a gente se depara com as dificuldades da vida, a gente vai ver que aquilo que a gente ostenta ou tem por segurança não é tão precioso assim, não é tão definitivo assim como a gente imaginava que a gente tinha, aquela capacidade, porque você se sente autosseguro por causa da sua capacidade ou aquilo que você tem. Mas quando você lidar com uma situação de tribulação, você vê então, você se vê sem força na capacidade que você tem, e daquilo tudo que você construiu, você vê que não vai resolver a situação. Outros exemplos disso na Bíblia é o caso, por exemplo, de Abraão. Ele recebe a promessa de Deus, ele sai da sua terra, uma viagem longa, certamente de meses, e Deus promete para ele uma terra e um herdeiro. Ele passa anos esperando pela promessa de Deus, ao ponto dele simplesmente desacreditar, porque já era velho. Eu e você, como cristãos, temos situações na nossa vida que a gente está ali orando, mas não é 1 ano, não é 2, é 3, e a situação não muda. E aí você vê que as suas forças, da sua capacidade, daquele construir, não tem condição nenhuma de resolver, que era o caso de Abraão, e muitas vezes é o nosso caso também. Outro exemplo é o caso de Ana, a esposa de Penina, 1 Samuel, que ela tem um desejo de ter um filho. E ela ora, e ela ora, e ela ora, e ela ora, e ela não sente nem prazer de adorar a Deus, pela aflição do desejo que ela tanto quer, mas também não tem. Esses dois casos mostram as promessas de Deus, né? Da bênção de Deus que nós podemos ter, mas é um período longo de tempo para que aquilo de fato aconteça. E aí você chora por aquilo que você tanto quer, e demora, e demora, e demora. Outro caso, e dois outros casos similares, é o caso de duas viúvas. A primeira é a viúva de Serepta, que recebe Elias, sustenta ele, mas perde o seu filho. E a outra, uma sunamita, que já tinha perdido a vontade de ter o filho. Então o profeta Eliseu fala que ela vai ter, e ela tem o filho, e ele vem a morrer. No caso da sunamita, ela não é viúva, a primeira sim, mas ambas perdem o filho. É quando a gente se depara na vida com situações de perda. E se não tivemos até hoje, haveremos de ter um dia situações onde haveremos de ter perdas, perda daqueles que a gente ama. Há pessoas que têm situações de dificuldades porque houveram perdas, não no sentido de uma pessoa física, mas situações de infância, pessoas que foram abusadas, ou o litígio do pai com a mãe, que se divorciaram, e que isso vão causar grandes marcas no coração por perdas quando criança ainda, de tal ponto que isso vai afetar a pessoa durante a vida inteira, e ela carrega aquilo com ela dentro do seu coração. Isso faz com que ela perca suas forças e leve a pessoa a chorar. Há também situações, como no caso do profeta Jeremias, que é um homem comprometido com a palavra, e o sofrimento dele não é porque ele fez algo errado, ou porque ele está esperando uma promessa, ou porque ele deseja algo, mas porque ele está obedecendo a Deus. E pelo fato dele obedecer a Deus e levar a palavra para o povo de Deus, o que acontece com ele? Levam ele a um poço de lama, escuro, sem água, e ele é colocado lá. Existem situações que porque você é fiel a Deus, porque você se compromete com Deus, vai te levar a uma situação de ser isolado das pessoas, de ser feito como chacota, né? Se você fazer o conchavo com todo mundo, aí você pode crescer na sua empresa, você vai ter do bem e do melhor, mas porque você é fiel a Deus, você fala, não, eu vou obedecer a Deus, você então vai ter as perdas, porque você não faz parte do conjunto da ópera para poder ser bem sucedido como todos fazem. Um outro caso é o caso de Jó, um sofrimento clássico e básico na Bíblia. Um homem que é fiel a Deus, ele se antecipa a Deus pelos seus filhos para fazer o sacrifício, mas Deus permite ele passar por tribulação de tal forma que ele perde todos os seus bens, perde os seus filhos, seus 10 filhos, e ainda fica doente.
E se isso não fosse pior, ainda vem 3 amigos que ficam no ouvido dele, falando o que você fez de errado. Porque uma das questões, das tribulações e dificuldades que nós passamos na vida, é sim o momento em que a gente sofre a perda, ou a gente tem o momento pontual da dificuldade, mas também é a questão de você permanecer naquela dificuldade por muito tempo. Aquilo vai definhando o seu coração. Você fala assim, se minha esposa tivesse mudado, ou meu marido tivesse mudado, você quer que alguma coisa aconteça na sua vida e não acontece. E o tempo vai passando. E você ora, e você chora, e as suas forças esvaem. Essa, sim, é uma realidade do cristão. Por quê? Nós vimos o porquê, né? O conceito das dificuldades do cristão é que Deus vai trabalhar no seu e no meu coração, forjando em você e em mim o caráter de Cristo. Ora, essa pregação as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem a solução imediata e rápida, porque no fundo elas querem ser felizes hoje. Mas nós vimos na sexta-feira passada que o sofrimento do presente não há de se comparar com a glória que há de se manifestado em Cristo Jesus. Agora, se nós simplesmente basearmos na nossa vida aqui, no momento aqui, no nosso sucesso agora, a Bíblia fala que quão miseráveis somos. E esse evangelho não vai te dar sustentação na realidade da vida que vai vir adiante de você, quando você tiver de lidar com a morte de outros, em situações de doença e a sua própria morte. Então as verdades de Deus vão falar de coisas profundas, primeiramente a respeito da nossa incondição. Da nossa incondição no sentido emocional, da nossa vida, como somos frágeis. Somos muito capazes sim de fazer, de realizar, mas ao mesmo tempo somos extremamente frágeis. Porque se diz respeito ao nosso coração, à nossa debilidade. Mas, à medida que você conhece a palavra de Deus, então você discerne, é onde que fala em Provérbios. A sabedoria do sábio é discernir o seu próprio caminho. E é isso que te sustenta. Na hora que você está ali no aperto, na hora que você está ali no arroxo, você então tem uma porta de escape que é o refúgio, que é o Senhor, que é o conhecimento do Senhor, que é o que faz você sustentar, que é o que faz você permanecer. E quando a pessoa não tem isso, ela entra em colapso, ou em remédio, ou em vício, ou em qualquer coisa que vai então desmontar a pessoa, em relacionamento, em vida, enfim, a pessoa entra em colapso. Aqui, então, nós vimos a fragilidade que nós temos mediante nosso coração, das nossas emoções em meio a situações que a gente já passou e ainda vai passar. É uma realidade. Jesus fala assim que, olha, no mundo tereis aflições. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer virar o ano novo e falar assim: muita saúde para você, muita paz, muita prosperidade, né? As pessoas não vão falar de coisas más, mas a Bíblia fala a respeito da realidade da vida. A gente não pode criar uma ilusão, porque se cria uma ilusão e quando a realidade vem, aí que as pessoas não conseguem se sustentar, porque de fato não estão baseados na verdade de Deus. Então esse primeiro ponto que eu queria ressaltar diz respeito à questão da nossa fragilidade emocional frente às tribulações e perseguições que temos, as situações em que podemos passar por ela, e também como que a nossa força se desvai no nosso choro e na nossa lágrima, que são nas orações que fazemos a Deus. Fala assim: Senhor, transforma, e as questões não mudam. E aqui no caso foi Davi chegando e vendo aquela situação numa cidade queimada, e então o seu coração se esvai de forças e começa a chorar profundamente. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar nesse texto é a respeito de como nós reagimos então. Você está lá naquela situação, você se deparou com aquilo que vemos hoje, como é que nós reagimos? Versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura.
cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Até aí. É aqui que está onde somos provados com o conhecimento de Deus, quando a gente se encontra numa situação drástica. A amargura entra no coração. Hoje é muito comum a gente ver pessoas desigrejadas, porque elas criam uma concepção de Cristo, da qual Cristo tem que servir a elas, a igreja tem que ser perfeita, e tudo tem que correr bem. Jesus tem que ser o meu seguro-desemprego, meu seguro-saúde, meu seguro família. Mas então perde seu emprego, fica doente, tem problemas na igreja, alguma coisa ruim acontece, a pessoa se magoa, se frustra, fica amargurado, sai da igreja e fica amargurado contra Deus, se rebela contra Deus. E é por isso que tem pessoas desigrejadas hoje, estão rebeldes com relação a Deus. E eu mesmo, quando falei aqui na sexta-feira passada, quando eu perdi meu pai, a palavra fala que se você crê como um grão de mostarda, você dirá essa monte, sai daqui e te lança lá. Eu falei, não, eu creio que meu pai vai ser curado, mas meu pai não foi curado. E a amargura, a minha rebeldia com relação a Deus veio por isso. Até que eu entendi, falei, não, o Senhor age como Ele quer, e entendi com relação à soberania de Deus, da forma como Ele age na vida. A amargura pode entrar no coração com relação, primeiramente, a Deus, das frustrações, que você cria uma expectativa de evangelho em benefício próprio, porque Cristo morreu por você e para mim, não é para você viver a sua vida, é para você viver a vida de Cristo, porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. É Ele que comanda a sua vida. Sua vida agora não é para você, sua vida agora é para Ele. Então o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos, tudo que você faz é para a glória dEle. Jesus não salvou você para você ser feliz e ser maravilhoso, tudo está bem com você. Não, você foi salvo do inferno para que a sua vida hoje seja feita para a glória dEle. E tudo que você fizer seja abençoado por Ele, porque é feito para a glória dEle. Mas a vida que é simplesmente para si, eu quero estar bem, essa vida rapidamente vai se frustrar com Deus. Como fala na parábola de Mateus 13, saiu um semeador a semear, um caiu à beira do caminho, outro até pegou um corpo, ele começou a crescer, mas aí veio os espinhos, as aflições da vida, e aí você tem que decidir ou se libertar das questões, dos cuidados da vida, para viver para Jesus, ou então viver em função do mundo. E aí não cresce essa semente não cresce, não vinga, e logo morre. Então a pessoa pode se frustrar com Deus, as pessoas frustradas com Deus, porque esperavam algo de Deus e Deus não fez como ela queria. A outra coisa, a pessoa pode se amargurar contra outras pessoas. A amargura, aqui nesse versículo você vai ver que o amargor do povo levou a desejar a morte do seu próprio capitão. Por quê? Porque as pessoas vão querer uma justificativa do porquê aquilo aconteceu. Bom, isso aconteceu, quem é o líder? Davi. Então vamos apedrejar ele, ele é o culpado. Foi ele que nos trouxe para cá, foi ele que nos levou até ao combate, tivemos que retornar, deixamos todo mundo aqui, deveria alguém ter ficado aqui para cuidar. Davi é o culpado. Então nós começamos a culpar pessoas, a achar pessoas culpadas da nossa situação, da nossa vida. Você começa a colocar a culpa no pai ou na mãe. Você começa a olhar para o passado e falar assim, puxa vida, por que eu fiz aquilo no passado? Você começa a se culpar também da realidade que você tem hoje. E aí a amargura entra no coração e você está buscando quem é o culpado. A amargura no coração, vai falar em Hebreus 12, que ela te priva da graça de Deus, ela te perturba e ela contamina, ela inflama. E aí é onde o seu próprio coração fica amargo, fica triste. Você tenta justificar o porquê que você está passando aquilo, por que eu estou passando por isso. E aí entra a autocondenação ou a culpa para outros. Um rapaz que eu tive a oportunidade de falar de Jesus, ele estava em drogas,
E eu conversando com ele, ele começou a colocar a culpa da droga dele no pai dele. Não, meu pai que é culpado. A gente busca sempre um subterfúgio para falar que a nossa dificuldade hoje é em função de alguma pessoa, é por causa da família que eu nasci, é porque... Mas isso de fato não vai trazer nenhuma saída, nenhuma forma de bênção numa situação dessa. Davi se amargurou, o povo se amargurou e procurou condenar a Davi. Mas eu queria então passar para o terceiro ponto, que é como que a Bíblia nos ensina, nos fundamenta, para que independente da situação que você passar, você ande seguro. Que é isso que é o Evangelho. O Evangelho é você não temer. O que é a ausência do Evangelho? Eu ter medo. É eu andar com ansiedade, com dúvida, porque você não conhece. Então, qualquer coisa que acontece fora, você fica ansioso. Você perdeu o controle. Então você fica ansioso, você fica com medo. E ali você vive uma rotina de ansiedade, de medo, porque você não vai ter controle, não vou ter controle da nossa vida. Mas o Evangelho traz você, te eleva a ter a visão de Deus, o conhecimento de Deus, que mesmo que você e eu passemos por situações difíceis, você tenha a paz, a alegria em Deus, que é o que nós vamos ver agora. Então no versículo 6, novamente, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou, e uma melhor tradução seria: Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se fortalecer no Senhor. É aí que entra a diferença daquele que conhece a Deus e daquele que não conhece. Ou se conhece, tem os princípios bíblicos mal definidos, ou mal elaborados, ou construídos no coração. Porque quando você se encontra numa situação onde você não tem saída, está ali no funil, não tem para onde sair, seja relacionamento de casado, se casou, está ali por que as pessoas querem se divorciar hoje? Porque se casou, chegou uma situação que ela se vê e fala: não, a única saída é sair. Ou eu permaneço fiel a Deus para sustentar meu casamento, ou então eu saio. Então a forma mais rápida é o divórcio. É por isso que tantas coisas acontecem com relação a matrimônio. Outras situações de escape, de fuga, como o vício. E aí? O que eu faço? Uma doença. Para onde que eu vou recorrer? Aqueles que são de Deus se refugiam, se fortalecem em Deus. Se refugia em Deus. E é por isso o tema que eu propus hoje: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer em Deus em dois aspectos. Fala lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São duas coisas. Ora, eu e você temos a nossa força, a minha capacidade, a minha habilidade, e naquilo que eu construí, algo que está intrínseco em mim e algo que está exterior a mim. Da mesma forma, a minha força, ela é construída da mesma forma, só que em Deus e na força do seu poder. Como que eu me refugio em Deus? Quando Josué, capítulo 1, está tomando a posição de Moisés em frente ao povo, que simplesmente ficou 40 anos no deserto, morreu, e a nova geração é igualzinha que morreu no deserto. Um povo que deixou Moisés de cabelo em pé, e ele, sabendo de tudo isso, assume o comando. Como é que você acha que ele estava? Aflito. Mas o que Deus fala para ele? Eu sou contigo. Fortalecer no Senhor
é saber que Ele te chamou. Ele não chamou você assim: ou vocês aí da sua casa, vem todo mundo aqui. Não, Ele chama pelo nome. Você é único para Deus. Você não é qualquer um. E é por isso então que nós fomos para Romanos, para entender a concepção do reino de Deus, como participa nele, como que você está nele. Porque você é um para Deus. E o fato de você ter a identidade de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus que marca você, faz com que você tenha convicção do seu pecado, da salvação em Cristo. E o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Que Deus é contigo. E nada muda isso. Pode cair à direita, à esquerda, é o que vai concluir em Romanos 8. Pode, tribulações do presente, do passado, do futuro, nada vai me separar do amor de Deus. A forma de se fortalecer em Deus é compreender a verdade eterna de Deus a seu e a meu respeito. Deus é contigo. Mas Senhor, está caindo a casa, Senhor. Deus é contigo. Deus é contigo. É isso que Deus fala para Josué: eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Então a força que nós temos no refugiar a Deus é saber que Ele é conosco. É Ele que te sustenta, é Ele que te chamou. Não foi você que decidiu vir a Cristo, foi Ele que te trouxe. E para Ele te trazer, o próprio Cristo morreu na cruz, morreu e ressuscitou para que você fosse comprado não por ouro ou por prata, mas pelo sangue de Cristo. Você é dele. Mas Senhor, mas por que essa situação? Mas você é dele. Nada muda isso. E é por isso que nós vemos lá em Romanos: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é dele. Faça chuva, faça sol, você peque ou não peque, dá uma calamidade, você é dele, foi ele que te chamou. Sua segurança está nele, na obra dele por meio de Cristo, que não altera quem você é, filho de Deus. E tudo o que nós precisamos é a presença de Deus. E é exatamente isso que Jesus dá quando ele morre e ressuscita, que ele envia o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habitando em nós, testificando em nós a presença dele. Porque uma coisa é eu falar a presença, outra coisa eu sentir a presença. E também, se não sente, porque nem tudo é por sentimento, mas por entender e ter a convicção da verdade de Deus, porque nem sempre a gente sente a presença de Deus, mas a verdade de Deus é suficiente para que você entenda e compreenda e tenha paz no coração que Deus é contigo. Porque agora a sua força não está baseada na sua capacidade, mas está baseado na força de Deus, a sua presença com você. É completamente diferente. É você se esvair daquilo que você é capaz para depender da força de Deus, a sua presença com você. Ele fala assim para Josué: eu não te deixarei e não te desampararei. É assim que Deus é com você e comigo, a despeito de qualquer situação. Ele não vai te desamparar e não vai rejeitar você. Tudo isso por quê? Por causa da cruz. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, eu tenho boa obra. É por causa da cruz. É por causa da palavra dele a seu respeito. Nada muda isso. Segunda coisa é na força do seu poder. Se fortalecer na força do poder de Deus. E como é que eu me fortaleço na força do poder de Deus? Que não está aqui no texto de 1 Samuel 30, mas fala em Efésios 6:10, que é onde que Davi se fortaleceu no Senhor, ao invés de ficar amargurado e rebelde contra Deus e falar assim: Senhor, por que isso me aconteceu? Ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. No versículo 7 diz como é que Davi se fortalece na força do poder de Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque:
traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Depois de se fortalecer no Senhor, ele vai se fortalecer na força do seu poder. E o que Davi faz? Ele pede ao sacerdote para que traga a estola sacerdotal, o éfode, para que ele possa consultar a Deus. Eu vou explicar já o que é o éfode e a estola sacerdotal, que é a mesma coisa aqui. Ele vai então se fortalecer no quê? Na palavra de Deus. A força do seu poder é a palavra de Deus. É o conhecimento de Deus a respeito da nossa vida, da direção que Ele vai nos dar em meio à situação onde você está sem escape. Como é que eu saio desse... É na força do poder de Deus. Então Davi vai então recorrer à palavra de Deus. É na palavra de Deus, é na Bíblia, que é a força do seu poder. Quando pensamentos vêm de morte, pensamento de dúvida, pensamento de ansiedade, quando você vê o seu cenário da sua vida, que você começa, onde que você se fortalece? É no fortalecimento do conhecimento da palavra de Deus. Lembra que eu falei da fragilidade das nossas emoções? Que é como água? A figura da nossa mente, da nossa razão, que é o que vai delimitar e contornar nossas águas, que é a razão, é uma figura do conhecimento de Deus na sua mente. É o conhecimento de Deus que vai trazer o poder de Deus para que as nossas emoções estejam em equilíbrio, por causa das verdades de Deus. Então é na força do seu poder referente à sua palavra, que traz então não somente o poder de Deus sobre a minha vida, no fortalecimento nele, mas me traz o equilíbrio em Deus, para que a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade estejam em equilíbrio em Deus, porque só Deus é que pode de fato lidar com o nosso íntimo, só a palavra dele. Então a figura de Jesus passando ao mar e andando sobre as águas, e ele disse: aquieta-te, e o mar se aquietou, foi a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que aquietou as águas. Da mesma forma que a palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus na sua mente, é o que vai aquietar as suas tão fortes emoções e vontades, para estar então na força do poder de Deus. Davi chama o sacerdote, pede o éfode. O éfode é uma capa sacerdotal que havia pedras. E o sacerdote consulta ao Senhor usando aquela vestimenta. É como se fosse uma preparação de reverência para poder ouvir a voz e a direção de Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas fala no Pentateuco que existia o Turim e o Mim. Se fazia uma pergunta e as pedras brilhavam, dependendo de como brilhava, dizia sim ou não. O éfode para nós, quando a gente está numa situação dramática, que você precisa de uma resposta de Deus. Você fala: Senhor, eu preciso de uma resposta. Esse éfode significa a nossa atitude de se humilhar diante de Deus, para buscar estar sensível a ouvir a voz de Deus, que quando a gente está no meio da aflição, a gente é incapaz de ouvir. E eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro, que a gente é incapaz de ouvir a voz de Deus em meia aflição. Abra comigo em Êxodo, página, eu vou abrir aqui rapidamente. Êxodo 6, página 56. Página 56 no comecinho. 6. Versículo 9. Página 56. Achou aí, Cássio? Fala assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés
atenderam a Moisés por causa da ânsia, do espírito e da dura servidão. Por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Êxodo 6:9. Êxodo 6:9. Vou ler novamente. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Ou seja, Moisés veio trazer a palavra para eles e falou assim: olha, Deus vai livrar vocês. Mas o povo estava tão ansioso, tão angustiado pela dura cerviz, a situação do problema que eles estavam passando, que eles foram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você estamos em meio à tribulação, quando nós estamos imergidos nas nossas emoções, imergidos pela circunstância da vida, a gente é incapaz de ouvir a voz de Deus. Porque tudo que a gente vê é os nossos sentimentos, as nossas tribulações, a realidade, e você quer uma porta de escape, você não quer ouvir nem a palavra de Deus. Mas abra comigo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, lá no Novo Testamento, lá atrás, página 256. 256. Achou aí, Cassião? 256. 1 João capítulo 2, versículo 27. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ora, o que está sendo dito aqui? A unção que está em vós. Que unção é essa? O Espírito Santo de Deus, que foi derramado em vossos corações porque você creu em Cristo. É o Espírito Santo de Deus que vai testificar para você a respeito da verdade de Deus na sua palavra. A palavra. O Espírito Santo sempre vai falar a palavra. Não é visão, não é anjo, é a palavra. O Espírito Santo vai falar com você. Agora, por que o éfode? Porque eu preparo o meu espírito, o meu coração para ouvir, para ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, às necessidades e respostas que eu tenho hoje. E Ele ensina. E Ele vai levar eu a você aonde? O Espírito Santo leva eu a você aonde? A palavra. Porque é ali que Ele vai dar esclarecimento, entendimento, para você ver a sua situação e falar assim: a palavra diz isso, eu vou agir desta forma, vou me posicionar desta forma. Esta é a vida do Espírito. Essa é a glória do Evangelho. A vida do Espírito. Quando fala em Gálatas capítulo 5, portanto agora não andeis na carne, mas segundo o Espírito. A vida do Espírito, o que é? Uma vida sensível à voz de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que fala com você pela sua palavra, te conduz, te dá sabedoria, entendimento. Isso é real. Como é que eu discerno que Deus, o Espírito Santo, está falando comigo? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Página 216. Capítulo 3 de Colossenses, capítulo 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, isso diz: as coisas de Deus trazem paz no seu espírito. O Espírito Santo testifica no seu espírito. Quando Ele não te traz o entendimento das Escrituras, Ele também testifica. Com o seu coração fecha, você não sente paz. Não vá. Não vai. Fica onde você está. Mas quando é de Deus, traz paz no coração. Ele testifica no seu coração.
Vamos voltar lá em 1 Samuel 30. Eu já estou acabando, eu passei um pouquinho do tempo. Então, meus queridos, a vida no reino é uma vida espiritual. É uma vida em que você se fortalece no Senhor pelo conhecimento de que você é filho dessa verdade, que você é dele, Deus está contigo. E da força do seu poder, do conhecimento da palavra de Deus, que vai te dar entendimento, sabedoria, pelo próprio Espírito Santo que habita em você, para te conduzir, para te dar sabedoria em lidar com as situações, para que você tenha paz de Deus, alegria de Deus, direcionamento de Deus em meio ao maior tipo de adversidade que eu e você podemos ter. Porque então, é nessa direção que o Senhor vai trazer o livramento, vai trazer a porta de escape. É quando fala em Naum, porque Deus tem um caminho em meio à tempestade. Quer dizer, numa tempestade, onde é que está esse caminho? Só no Espírito, meu amigo. Não tem razão, não tem lógica. Só em Cristo Jesus. Então no versículo 8 vai falar assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Que ao decorrer da história foi o que aconteceu. Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, Ele fala conosco. Às vezes a gente crê na Bíblia, acha é bonito, mas na hora H a gente duvida. Porque o Evangelho não é um método, é um relacionamento com Deus. Você não foi chamado, salvo, para frequentar uma igreja. Isso é a consequência. Você foi chamado para ter um relacionamento com Deus. Por isso a oração. Por que as pessoas não oram? Porque não entendem que oração é um relacionamento com Deus, onde você fala e Ele fala com você. É uma vida espiritual. Não transcendente, precisa soltar fumacinha. Não, vida espiritual é conhecer as coisas do céu, andar com Deus, ouvir Deus falar, conduzir você. Todas as vezes que a gente se coloca para buscar a Deus em meio às dificuldades, Deus fala. E é por isso que Deus muitas vezes vai permitir você numa situação de entrave, que aí você vai buscar. Você e eu vamos buscar a Deus. E Ele fala, e Ele te dá a porta de escape. Deus respondeu a Abraão com o filho. Deus deu a vida a Samuel, a Ana. Deus ressuscitou os dois filhos mortos da viúva e da mulher de Serepta. Deus tirou Jó daquela situação e deu outros 10 filhos. Deus tirou Jeremias do poço. E Deus também age na nossa vida hoje, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, meus queridos, quando eu e você estivermos, se já não estamos, em meio à tribulação, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Das palavras eternas, das verdades eternas que diz respeito a você e a mim, e no conhecimento da sua palavra e na ação do Espírito Santo que nos guia, nos direciona, para experimentar o Evangelho não de forma teórica, mas de forma prática, de tal forma que você tem testemunho, você tem relacionamento com Deus, você tem o que falar de Deus, porque você anda com Ele, você conhece a Ele, você tem vida com Deus. E tudo isso é a promessa daqueles que creem em Cristo Jesus, e esse é o poder do Evangelho. Meu apelo é justamente esse, que essa promessa é para aqueles que creem em Cristo Jesus, que creem na obra de Cristo. Tudo isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Então por isso a necessidade de eu me entregar a Cristo e falar: Senhor, governa a minha vida, transforma a minha vida, me dá do Teu Santo Espírito, me dá a convicção dessas verdades eternas, para que eu viva esse poder de vida aqui hoje, que é uma vida de plena satisfação, de plena alegria. É um jardim do Éden que agora não é algo físico, mas é algo estabelecido no coração. Vamos orar?